Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa segunda-feira, semana começando e claro que com ela você vai ter muita informação. Vamos falar sobre política, saúde, economia, previsão do tempo, assuntos internacionais e muito mais. Tudo isso a partir de agora. É isso, segunda-feira começando, semana começando e com ela também o nosso primeiro Da Hora. Estamos aqui com nossa bancada já formada de toda segunda, com ela nos acompanhando, Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Tudo tranquilo, Gabriel. Como foi o final de semana? Tudo certo. E com ele, Luciano Clever, jornalista que está aqui conosco toda segunda-feira. Tudo bem, Luciano? Como Tudo bem, foi Gabriel? o final de semana? Bom dia, foi ótimo. Parece que o da Rochelle também, a mulher estava linda na formatura. Mas parabéns pela formatura. Obrigada. Né? É biformada, né, por duas universidades, duas faculdades de comunicação, vai exercer direitinho a profissão. Bom dia à nossa audiência. Vamos conversar com vocês sobre esses temas falados há pouco. É isso. Para iniciar, vamos conferir a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias aqui no nosso estado. Olá pessoal, passando aqui para atualizar a previsão do tempo. Assim como na semana passada, neste último final de semana, até o momento nós não tivemos registros de chuva em nenhum município aqui do estado do Ceará. O final de semana foi praticamente com predomínio de céu sem nuvens em todo o estado. Agora a previsão do tempo para esta segunda, terça e quarta segue a mesma tendência, ou seja, de estabilidade. Entrando agosto, amanhã, terça-feira e quarta-feira, sem previsão de chuva até o momento. Hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira, a tendência é de predomínio de céu sem nuvens em todas as macro-regiões. No entanto, quarta-feira a gente podemos ter um aumento gradual da nebulosidade, ficando o céu parcialmente nublado, há poucas nuvens em todo o estado. Já em relação à umidade relativa do ar, temos uma umidade relativa mais baixa no interior do estado, principalmente em áreas do Sertão Central, em Amontes, Cariri e região jaguaribana, já próximo do litoral. A umidade relativa tende a ser um pouquinho maior por conta da proximidade do oceano. Em relação a ventos agora, próximo da faixa litorânea e ambientes de serra, entre hoje, segunda e quarta-feira, tendência de rajadas pontuais de vento. Agosto começando a partir de amanhã, marca, pouca precipitação, a umidade relativa do ar começa a ficar bem mais baixa em ambientes do interior e no segundo semestre, agosto, setembro e outubro, os ventos começam a ficar mais intensos, com rajadas de ventos mais constantes em toda a nossa faixa litorânea e também ambientes de serra. É isso aí, pessoal. Para mais informações e atualizações da previsão do tempo, não deixe de seguir a FUNSEMI nas nossas redes sociais, acesse o site da FUNSEMI ou baixe o aplicativo FUNSEMI Tempo. Até mais. É isso aí, começando falando de política, porque Lula voltou a criticar duramente a abertura da terceira cúpula, na União Europeia, e a atuação de aplicativos de entrega e transporte, como iFood Brasil, Uber e Voo de 99. Em seu discurso, ele afirmou que as plataformas precarizam as leis trabalhistas, abre aspas, pelas quais tanto lutamos. Fecha aspas. Um tema já bastante batido em relação aos aplicativos, porque a maioria não quer realmente os direitos trabalhistas, como também tem alguns desses profissionais que sim. E aí, o que é que você acha na questão desse cenário? Que realmente se traz melhorias realmente para esses profissionais? Lula envelheceu e suas ideias mais envelhecidas ainda. Olha aquilo que a gente lutou pela CLT. Houve uma época e houve um tempo em que era muito importante a defesa da CLT. Estamos num outro tempo.
Hoje, muitos brasileiros correm, fazem tudo para ir para os Estados Unidos. Enfrentam polícia, enfrentam frio, enfrentam desabrigo, escambau para ir para os Estados Unidos. Não tem CLT nos Estados Unidos. Não tem esse leque de direitos que nós temos aqui. A situação mudou e Lula continua olhando para o retrovisor em todos os aspectos. Uber e tantos outros aplicativos que vieram a partir daí, né? A uberização da economia e também das relações trabalhistas. As pessoas hoje vão para o Uber, correm para o Uber, é porque não tem. Se houvesse, em vez de lutar para ter empregos, direitos, é ter mais empregos. Se nós tivéssemos uma economia bombando, em que as empresas, dando bastante lucro, precisassem de mais e mais profissionais e cada vez mais qualificados, nós não teríamos tantos engenheiros, tantos profissionais, tantos diplomados na direção de um carro fazendo Uber. Então, na hora em que você coloca mais aí é uma facilidade de renda para o trabalhador, quando não encontra um trabalho apropriado, que deveria ser que ele sonhou. Mas já é pelo menos, olha, eu tenho o Uber para eu fazer de acordo com o meu horário, eu faço entregas, faço o que quiser. Na hora que você começa a colocar, não pode, daqui a pouco a plataforma sai e fica o desemprego. E aí nem mel, nem cabaça. O que precisa é assim, o que é que diante das novas tecnologias o governo pode ajudar, pode não ficar simplesmente ameaçando. Outro dia eu vi um ministro do Lula. Não, mas se Uber for embora, a gente vai usar os Correios. Você acredita nisso? Mas a gente tem aí dois tipos de profissionais. Aquele que trabalha, passa o dia no trabalho ou à noite, e é pouco remunerado e por isso vai, né, para completar a renda. E temos aquele que realmente se formou e não está conseguindo uma vaga no mercado de trabalho. Então, nós temos aí dois profissionais. Então, esse que tem o aplicativo como um extra, ele não vai querer CLT, porque ele já trabalha provavelmente em um emprego, né? Então, como é que fica a situação dele? Não é isso, Luciano Kleber? Só faz atrapalhar, né? Porque ele pode ter os dois empregos. Como CLT? Como CLT? Não. Difícil, né? É isso. E Lula propôs também prisão de até 40 anos para atentado à vida de ministros do STF ou do presidente. Tá aí a fala, a gente conferindo. Luciano, o que pensar? É assim, quando ele vai para a CLT, ele vai lá para trás. Quando ele vai atualizar, que aqui é uma atualização legal, né, de leis, é um absurdo. Por que você falar mal de um político é mais gravoso do que matar uma pessoa? Como é que é 40 anos? Você sabe qual é a pena para quem assassina? Se você matar uma pessoa aqui, qual é a pena? Se você atropelar, qual será a pena? Vai preso? Aí contra político é 40 anos. Um absurdo. É uma blindagem a eles mesmos, né? É uma tentativa de dizer, deixa-me fazer o que eu quiser sem que ninguém venha me aborrecer. E os políticos devem satisfação a quem os elegeu. Então, esses políticos, uma vez, acho que foi Alexandre de Moraes, numa fala muito inteligente, boa, que ele esqueceu, né? É que se você não quer colocar ao escrutínio popular as críticas, fique em casa, não vá para a seara política. Então, quando você é um político, você está colocando, primeiro, eis-me aqui, quero o voto de vocês. Então, você já se coloca ao escrutínio. Depois que você é eleito, eis-me aqui, agora eu quero que vocês avaliem o meu trabalho, o meu desempenho. Eu fui eleito para isso daí. Aí eu elejo o Gabriel. Aí o Gabriel chega lá e faz tudo o contrário do que ele fez para ganhar o meu voto. Então, eu, indignado, posso me encontrar com o Gabriel, ou mandar um e-mail, ou colocar na rede social, dizer, olha, o Gabriel não é digno do meu voto. Aliás, o Gabriel, quando fez isso, é um canalha. Vamos lá que ele comece a escalar. Aí pega 40 anos por causa disso. Não tem cabimento, não tem proporcionalidade isso. A gente até comentou sexta-feira aqui na bancada com o Casqueiro e João Mota em relação, se você não quer receber críticas do político, então que não se candidate, que não queira ser político, porque está sujeito a isso, né? Procura outra profissão. Que procure outra coisa. Eles falaram justamente isso. É isso. E vamos ver agora, conhecer alguns ditadores que eram a favor do desarmamento.
Então, Luciano... Você pegou pesado, hein? Você veio armada com isso daí, né? Não, na verdade, a gente pode aí debater em relação à estrutura mesmo, se o Brasil tem estrutura para a população ter esse direito de ter arma legalizada. Você acha que o Brasil tem estrutura para isso? A educação que a gente tem no Brasil. Você trouxe uma compilação de ditadores sanguinários, né? O Mao Tse Tung, ele dizia assim, que o poder está na ponta do fuzil. Então, ele tem uma clara dimensão, que a arma, eu posso estar armado, você não, porque você é a pessoa que eu vou controlar. Então, é óbvio, para um tirano, um ditador, muito mais fácil de controlar uma sociedade desarmada do que não. Sim. Isso, Bolsonaro, que diz muita besteira, está correto. O raciocínio é muito primário, é rápido. Olha, é mais fácil você controlar uma sociedade desarmada do que o contrário. Se o cidadão, se todo mundo está armado, você não pode simplesmente chegar e dar um golpe na população, né? Você tem que seguir as leis, todo mundo entende, vai seguir as leis. Porque a sociedade aqui é um pacto, a lei é um pacto. Eu tenho aqui a minha arma, o Gabriel tem a dele, e a gente fala o seguinte, a gente não vai brigar, certo? Nós vamos ao Estado. O Estado é que tem o poder da violência para dirimir esses conflitos. Mas eis que, principalmente, o homem do campo, tem um sítio, num cor distante, onde a polícia, se houver alguma... Hoje na cidade, é muito interessante nos Estados Unidos, né? Que é a cidade mais armada. Mesmo assim, você tem a polícia o tempo todo, ela é constante, ela é próxima do cidadão. Então aconteceu uma coisa, você liga, olha, rapidamente tem uma polícia lá. Tem uma viatura, tem alguém ajudando você. Aqui no Brasil, vamos aqui no Ceará, fazenda, no interior, acontece uma coisa ou uma tentativa, sei lá, você vê seu vizinho ali numa briga, se você chamar a polícia, é 4 horas para chegar lá. Se chegar, a ocasião que vai chegar muito depois. Então, qual é o problema de um cidadão estar armado para se defender? Ah, mas nós temos cultura. Olha, os bandidos, com ou sem cultura, estão armados até os dentes. A gente vê todo dia esses filminhos aí. Aí, quando é o cidadão que vai se armar? Ah, mas o cidadão não tem cultura suficiente. Que cultura? O que é que você chama de cultura? É o conhecimento ou é o bom senso? Ah, porque um doido pode chegar no trânsito e com a sua arma matar alguém? Não, a gente tem visto gente matando do trânsito com roda com chave de roda, né? Já aconteceu aqui. É uma outra loucura. E a gente vê muito dessas coisas também, de uns doidos querer partir para cima de alguém e alguém está armado e o cabo vai embora. Então, eu acho que eu não sou favorável, não sou assim, armamentista. O que eu sou favorável é assim, o cidadão deve ter o direito de escolher se usa arma ou não. Não é o Estado que tem que dizer, olha, a sua roupa tem que ser assado. Olha, o Estado tem que regulamentar. Ok, vai ter uma arma, vai lá, tem que ter um registro. Fazer um curso, porque fica aquela loucura do Dino dizer... Primeiro foi o Lula, e parece uma vingança. Olha, isso aqui foi para agradar o crime organizado. Como é que agrada o crime organizado você regulamentar isso daí? O crime quer ter uma arma clandestina, sem que ninguém saiba. Ele vai dar um tiro, mata alguém, se a arma foi encontrada, não sabe de quem é. Porque se tiver comprado aquela arma, foi uma arma que o Gabriel comprou. O Gabriel vai ter que explicar. Gabriel, por que essa arma estava onde? Como é que foi? Aí ele vai ter que dizer, foi roubado ou não sei o quê. Vai então uma história. E fica mais fácil de chegar ao crime. Eu tenho um exemplo lá em Sobral. Uma criança matou outra dentro das salas de aula. Pegaram a arma era de um atirador, era de um CAC, né? E rapidamente encontraram e o atirador teve que ir lá depor. Se não tivesse a regulamentação, ele poderia ter conquistado aquela arma de forma clandestina e não teria ido para a polícia. Então, o cara que quer ser desonesto, que quer ser bandido, que quer usar a arma para o mal, não vai registrá-la na polícia ou no exército. E as escolas do ensino médio do estado de São Paulo vão incluir a educação financeira na grade curricular. Além disso, vão reduzir de 12 para 3 o total de itinerários formativos para estudantes. Na avaliação do governo, o alto número de opções prejudica a oferta das aulas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, havia anunciado há 2 semanas a manutenção e ampliação do programa de escolas cívico-militares no estado de São Paulo. E aí, Luciano? 2 notas 10 para o Tarcísio. Eu sei que a Rochelle gosta do Tarcísio, mas aqui
É assim, primeiro da escola cívico-militar, que ele vai manter e vai ampliar. Ponto para ele. Porque são escolas de excelência. Quanto mais escolas de excelência, melhor. O ideal é que todas as escolas fossem de excelência e que nós tivéssemos escola de qualidade para todos, que aí você diminuiria a desigualdade nesse país tão desigual. Mas, se tem poucas, só podemos poucas, tenhamos pelo menos essas poucas. Manter, né? Não simplesmente acabar com as escolas. Manter as escolas. Segundo, de vez em quando eu vejo muito populismo, inclui isso, aí bota disciplina demais para os alunos. O que é que você quer? Eu acho que tem que reduzir, realmente. Agora, essa da disciplina, educação financeira, eu acho fatal para o Brasil. Qual é a diferença do Brasil para os Estados Unidos? Aqui nós vemos o presidente brigando, CLT, não sei o quê. Porque a nossa mentalidade, a nossa cultura, você falou de cultura, nós somos criados assim. Gabriel, faça um curso, né? Se forme, Rochelle. Eu tenho 2 formaturas, né? Se forme e depois vá ser empregado de alguém. Como é que é nos Estados Unidos? É o empreendedorismo. A salvação está no empreendedorismo. É você, em vez de vou me formar para me empregar para alguém, é assim, vai estudar e vai buscar recursos para você empregar pessoas, para você ganhar dinheiro e não simplesmente ficar tranquilo. Não, eu arranjei aqui um emprego que vai pagar minhas contas. É assim, o que é que arde no seu coração? O que é que incendeia a sua alma? Uma época eu fui trabalhar na Caixa, trabalhei 18 anos. Depois vi que aquilo não incendiava, né? Porque você é doido, você fez concurso, vai sair. Não, cara, mas não é isso. E eu tinha que ter saído mais cedo e apela assim, olha, façam isso, busquem o que é que queima você. O que é que você gostaria mesmo de fazer? E lute por isso. Não fique simplesmente pensando, vou fazer como meu pai pediu. Vou estudar, depois eu vou atrás de fazer um concurso. Essa é a nossa cultura, Gabriel, Rochelle e nossa audiência. Precisamos mais da educação financeira. Olha, eu recebo esse dinheiro, o que é que eu vou fazer? A ideia é assim, a ideia básica da educação financeira, gaste menos do que você recebe. Recebeu 100, gaste 80, guarde 20, invista. É a básica, obviamente que há mais coisas que tem que fazer. Mas nós não somos criados nisso daí. Não somos, lamentavelmente. Aí somos aqueles que ficamos na fila do emprego, que ficamos buscando concurso para fazer e passar e ter uma vida legal para pagar os nossos boletos. E aí comprou iPhone, né? Parcela não sei quantas vezes. Aí, e fica endividado, né? E fica endividado sem ter condições de pagar. Pronto, é outro aspecto, né? É a prodigalidade. Quer gastar. Não, cara, não é para gastar. E parcelando tá tranquilo, né? E a gente tem também a questão das pessoas de mais idade, os antigos. Tinha essa questão pro CLT. A minha avó era uma que achava que o trabalho só era bom se fosse carteira assinada, né? Você podia ser empreendedor, né? A sua remuneração ser até maior do que um CLT, mas ela achava que não era um emprego de verdade. Mas sabe o que é aquela luta entre duas forças poderosas, a da estabilidade e o do sucesso. Então, alguns preferem a estabilidade ao sucesso, outros não, brigam pelo sucesso. E aí, esses aqui vão botar o país para frente, esses aqui vão colocar a humanidade para frente, esses aqui vão criar emprego. Porque se todos nós ficássemos só à busca de empregos, daqui a pouco não tinha emprego para ninguém, porque não tinha mais empresário. Então, nós devemos criar, fomentar esse movimento, essa atitude do empreendedor. Vá buscar, desde cedo. A minha filha, estou fazendo crochê, faça, venda. Há outras coisinhas, faça, venda. Quer ganhar dinheiro? Venda. No início é venda. Venda é a melhor coisa para você ganhar dinheiro. E começar a ver, olha, posso ter mais dinheiro. E aí começa a inteligência, né? O cara que vai só na carteira assinada, no final do mês eu tenho aquele meu dinheirinho, né? Vai estagnar. Enquanto que você fica o tempo todo buscando o que é que eu posso melhorar, que eu quero vender mais, eu preciso... Aí vai criando, aumentando o nível, né? De desejo, de demandas próprias, né? Eu vou abrir outra fábrica, daqui a pouco o cara começa vendendo pipoca e depois é um grande empreendedor. Eu conheço uma pessoa que começou vendendo pipoca em frente a uma faculdade e ele conseguiu pagar a faculdade da filha, vendendo pipoca. Né? E a gente tem que ter também um Estado aí desburocratizando, né? Para ajudar as pessoas a empreenderem, né? E não dificultando, né? Uma das coisas muito boas do governo anterior é a chamada tal da lei da liberdade econômica, né? Sim. Que é exatamente incentivar isso. Incentivo. Olha, vamos abrir empresa. Mas o cara fica com medo, o cara não quer. Então, quanto investir, mais burocracia, né? mais medo você vai Sim. colocar nas pessoas. É isso. Vai agora.
E agora a gente está na hora do intervalo, direção? É isso? É isso aí, nós vamos agora para um rápido intervalo e já nós estamos de volta. Estamos de volta com Da Hora dessa segunda-feira, fazendo uma pergunta para você aí de casa. Qual a real capacidade dos governos de responder às demandas da população? Um novo índice elaborado por pesquisadores da Fundação Dom Cabral aponta que gargalos relativos ao combate à corrupção e à eficácia da segurança pública derrubam o bem-estar social no Brasil. O resultado parte de uma avaliação das instituições do país em campos que vão do judiciário ao ambiente. A qualidade institucional mostra a capacidade dos governos de promover o desenvolvimento e, com isso, atender às necessidades dos cidadãos, segundo especialistas. Segurança e controle da corrupção são as áreas em que o Brasil tem o pior desempenho, abaixo de outros países de renda média alta e da região da América Latina. E aí, Luciano? Aqui uma coisa interessante, porque imaginava-se, depois dessas eleições, que o Brasil teria ficado assim, mais condescendente com a corrupção. Mas fulano é corrupto, vou votar no fulano, mas é corrupto, mas não sei o quê e tal. A imprensa, a média da imprensa, dizia mais ou menos isso. Aí vem essa notícia, essa da pesquisa, e diz que não, que o brasileiro continua atento. Ele está preocupado, está aferindo o seu bem-estar, tanto à corrupção do governo, quanto à insegurança. As duas coisas do governo. Uma é a falta de entrega na área de segurança. Um governo bom, e o governo que hoje, o que está aí, se preocupa com a miríade de coisas, e deveria fazer assim. Olha, eu vou, pelo menos, dar 3 coisas boas para o cidadão. A segurança, a educação e a saúde. Centrar, focar, priorizar. Então, isso daqui eu vou dar uma entrega relevante para os nossos cidadãos. Em vez de ficar cuidando de 1000 outras coisas, né? De não querer privatizar nada. E a outra é que ele tinha a outra coisa de cunho moral e que também afeta tanto a percepção da sociedade quanto a moral do povo, que é a corrupção. O povo continua não aceitando essa corrupção. Embora as eleições tenham mostrado o contrário, fazem o possível para dizer que não, que o corrupto não é bem isso. E nós vemos hoje a quantidade de corruptos, de gente que teve na cadeia. A Operação Lava Jato continua ainda na memória do povo como uma coisa muito boa, um ponto fora da curva, porque no Brasil sempre se imaginava que a justiça era só para proteger o patrimônio. A coisa mais elegante, a coisa mais popular era só ir para a cadeira o PPP, pretos, pobres e putas, né? Então, os ricos, pela primeira vez durante a Lava Jato, foram para a cadeia e tiveram essa operação, teve um apoio muito forte popular. O problema é que talvez por causa desse popular, da celebridade, eles acabaram saindo um pouco do curso legal. E hoje nós vimos também, aí se acostumaram a sair do curso legal e está todo mundo indo para fora. Então, o que nós precisamos hoje, principalmente, para aumentar o nosso bem-estar, primeiro, a segurança. Temos um problema seríssimo ainda de segurança no país. A outra é a corrupção. Então, ainda padecemos desses 2 grandes males sociais, a insegurança e a corrupção. Eu acredito que sejam males que as pessoas criam até uma desesperança já, né, Luciano Paiva? Essa palavra, desesperançados, de que realmente existe o combate à corrupção, de que realmente os corruptos vão ser punidos. A gente vê o exemplo do Sérgio Cabral, que vai ser homenageado. A gente fez até uma brincadeira aqui em relação a... Porque é uma piada, né, da pessoa ser homenageada. Ele que pegou e ele estava sambando, aquele é sambar na cara da gente, sambando lá no... Isso, mais de 400 anos, não foi? Ele pegou a pena e está solto, né? Então, assim, é uma piada, realmente, é uma brincadeira com a gente. E uma outra, assim, o Lula pediu 40 anos para político. Mas está aí.
Deu 400 anos de prisão e não dá em nada. Não é a gravidade da pena, Sim. porque isso é uma outra distorção, mas a efetividade da sentença. Se foi sentenciado, vai. Mas aqui no Brasil o cara é sentenciado, é condenado, depois descondenam. Aí cria a desesperança mesmo no povo, né? Cria. Não, isso não vai dar em nada, é sempre isso. É isso. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, negou um recurso para análise de habeas corpus para 2 mulheres, ambas réis pelo furto de 2 pedaços de carne, no caso fraldinha, de um supermercado, cujos preços eram de R$ 35,34 e de R$ 14,00, prontamente restituídos. Barroso analisou que ambas têm antecedentes criminais e que uma delas fora contratada dias antes pelo supermercado, o que caracteriza abuso de confiança. A Defensoria Pública da União, ao recorrer no caso, reforçou que ambas estavam em situação de rua e que recorreram ao furto para ter com que se alimentar durante a noite. Pobre. E aí a gente vai agora falar delas e da pessoa que foi da maconha. Eu queria fazer esse contraponto. É o Sim, mesmo é um ministro. contraponto. Pobre país, né? Pobre justiça, que só atinge os pobres. Tem antecedentes. Por que tem antecedentes? Quais foram os antecedentes dela? Foram roubos também na mesma categoria? Foram pegar um pedaço de carne para comer? Não foi para vender. Uma carne de R$15, uma delas era R$15, uma fraldinha, né? A outra R$35. 35 vai lá, dá 1 quilo de fraldinha, não dá? Será que ela vai pegar aquela fraldinha, vai repartir e vender na comunidade dela? Vai usar para comer, para dar para os filhos, se for o caso, para a família? 2 mulheres pobres, o que eu imagino que os outros crimes foram da mesma categoria, que por isso continuam pobres. Porque os crimes grandes, os caras são soltos e estão ricos por aí, rindo da nossa cara. Aí você vê o contraponto, o mesmo ministro, dá para você rir da justiça brasileira. O mesmo ministro, uma pessoa conduzindo 1,2 kg de maconha. Dá quanto em dinheiro? Tu que é acostumado com isso? Não, né? Tenho noção, não. Estou brincando. Mas é caro. Olha, 1,2 kg de maconha. A outra foi 1 quilo de carne, que dá R$35. Tô nem noção de valor. Eu estou sem noção. Mas cadê o pessoal que gosta disso aí, de pesquisar? Gosta de pesquisar, né? Podia botar no Google quanto é 1 quilo de maconha, só para ter uma ideia da desproporcionalidade. A própria justiça, o Código Penal, fala dessa proporção. Um cara que rouba um negocinho ali. Hoje na Califórnia, se roubar até, não sei, $100, $900, né? Já não vai nem preso, que é um absurdo. Porque é estimular. Aí aqui, um cara, tudo bem o rigor do ministro rigoroso, né? Mas aí quando vem o outro que foi flagrado com 1,2 kg de maconha, eu acho que só os 200 gramas de maconha já dá para comprar não sei quantos quilos de carne ali. 1 quilo. E o ministro achar, não tem antecedente, é para consumo próprio. 1 quilo de maconha. Vai consumir isso em quanto tempo, né? É pobre justiça brasileira, que não tem parâmetro. 2 pesos, 2 medidas. Coitada. Foi um abuso de confiança, porque o supermercado contratou e ela roubou. Coitada, talvez não tivesse ainda recebido o primeiro salário. E estava passando fome. E viu ali, com facilidade, vou levar essa carne. E a carne foi devolvida. Prontamente devolvida. É triste isso, é triste estar comentando isso. A gente não está aqui, não é defendendo ela, é de a pessoa que foi pega com droga não ser presa e ela ser, não defendendo o que ela fez, né? Deixar isso claro, né, Luciano? É claro. É isso. E réu em uma ação de investigação eleitoral sob suspeita de abuso de poder econômico. Na pré-campanha das eleições do ano passado, o senador Sérgio Moro tem recorrido a integrantes do Judiciário na tentativa de impedir a cassação do seu mandato e compensar a falta de apoio político dentro e fora do Senado. O ex-juiz da Lava Jato, sem trânsito no cenário político, foi orientado por aliados a estabelecer pontes no meio jurídico, o que vai definir o seu destino. E aí, Luciano? Só tem essa ponte. Primeiro assim, Sérgio Moro criou muitos inimigos poderosos, que detestam, que odeiam, que só sossegam quando com eles, né? Teve um cabo que disse isso, né? Eu só sossego quando eu lascar. Vamos mudar, né? Quando eu lascar com o Moro. Esse
Essa pessoa hoje está na presidência da República, poderosíssima, ok? Sérgio Moro criou atritos dentro do judiciário, porque a animosidade lá era de outra forma. Aqui é a vingança de um. Lá no STF é a vaidade, a ciumeira que o Moro provocou nesse povo. Porque quem trata dos poderosos é o STF, deve ser o STF. E os políticos. Então, o que é que Moro tinha que se meter? Deixa que isso é conosco. Então, criou-se também um problema lá. A outra coisa, assim, caçaram o Dallagnol sem nenhum respaldo jurídico. Inventaram, simplesmente inventaram o senhor Benedito, né? Será o Benedito, aquele da missão dada, missão cumprida. Cumpriu mais uma. Mas não foi só ele foi o relator. Todos seguiram. Então, Moro, se não havia nada contra Dallagnol e ele foi cassado, Moro, com certeza, vai ser cassado. A não ser, Gabriel, que ele encontre uns amigos lá no meio jurídico, né? Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, não. Porque Moro ia ser candidato a... Qual é o problema do Moro? Há, sim, um problema legal do Moro. Do Dallagnol, não. O Dallagnol inventaram. Do Moro, há uma brecha. Moro era candidato a presidente da República. Então, tinha um orçamento para uma campanha presidencial. E aí viu que não daria certo, foi ser candidato a senador. E aí teria usado mais dinheiro do que seria o teto para senador. Culpa dele, ou não tinha um contador, ou não foi bem orientado. Há uma brecha legal para que ele seja punido. Não sei se cassado, mas se caçar o Dallagnol por muito menos, por que não caçaria o Moro? Eu acho que ele vai ser cassado. É o próximo, né? É o próximo. E aí, Rochelle, vamos falar de quê? Então, o relatório do COAF indica que ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu 17,2 milhões em transferências via Pix entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho, incluindo, ele recebeu inclusive de locutor de rodeios Cuiabano, o Cuiabano Lima, o ex-ministro do TSE, Adilmar Gonzaga Neto, e o empresário Marcos Hermílio de Moraes, herdeiro do grupo Votorantim. A gente colocou imagens também de outras vaquinhas que aconteceram, né? Não, é aqui, ó. Se falava muito, e o Lula dizia muito, de perseguição judicial. Acontece que contra o Lula havia, assim, um amontoado, tinha uma operação, né? Havia um amontoado de provas sobradas, isso é palavra de desembargador, expressão de provas sobradas não é minha. Essa expressão é de um desembargador, lá do TRF4, lá de Porto Alegre, né? E, olha, tem sobradas provas. E Lula sempre brigou, havia uma perseguição judicial. Agora, perseguição judicial, nós estamos vendo mesmo contra Bolsonaro. A questão do COAF. Né? O COAF, a sua conta, a minha conta, ela é protegida por lei, é sigilo. Isso só é quebrado com autorização judicial e para investigadores. Não é para eu ficar jogando no mundo. Olha, o Bolsonaro recebeu 17,2 milhões. Como é que nós sabemos? Quanto é que o Lula recebeu na vaquinha? O Lula fez vaquinha. Nunca o COAF chegou e disse, olha, houve uma movimentação atípica nas contas do Lula. Porque houve. Se houve muita gente que doou no Pix, né? Houve. Houve vaquinha para o José Disseu, para pagar multa de 1 milhão. Houve vaquinha para o Instituto Lula, para se manter de pé. Houve vaquinha para pagar multa do José Genuíno. Então, quem inaugurou essas histórias de vaquinha foi o PT. E não tinha nenhum problema. E não, assim como não há nenhum problema, aqui não foi o Bolsonaro que pediu. Você não encontra um vídeo, uma postagem do Bolsonaro. Apoiadores do Bolsonaro. Vendo o absurdo, Bolsonaro ia pagar uma multa milionária porque não usou máscara. Faz sentido, tem proporção pagar para o governo do Estado. E agora tem mais outra multa, de novo pelo Benedito, por causa do 7 de setembro. Foi o primeiro governo que não pôde usar imagens do governo na sua campanha. Todos os demais usaram. Todos. Aí Bolsonaro está sendo multado por causa disso. Ou foi feita uma campanha, ele recebeu 17 milhões. Aí sabe-se até quem, olha só, por que estão divulgando os doadores? Sabe para quê? É para amedrontar numa próxima campanha. Uma amiga minha ficou, olha, quando a PGR pediu a lista de seguidores, o que era um absurdo,
tão absurdo que todo mundo disse, olha, isso não é possível. Enfim, estamos acordando, despertando, e a PGR voltou. Era 40 milhões, voltou para 244. Vamos ficar só nesses 244. Amiga minha, Luciana, o que é que eu faço? Eu digo, agora você vai para comer, você vai presa. Ela desesperada, com medo. Então, isso incute medo nas pessoas, principalmente nas pessoas mais simples. E aqui, olha, cuidado, se tu doar para o Bolsonaro, o teu nome vai para a rua. Como o do Admar Gonzaga está sendo colocado, como o do Votorantim está sendo colocado, como o cabo do Rodeio está sendo colocado. Agora, qual é o mal, qual é o crime de você fazer a doação? É tudo dentro da legalidade. Aí tenta fazer uma exploração política. A pergunta que eu faço é assim, nenhuma dessas vaquinhas que eu citei, e aí pode colocar, eu mandei para você várias delas aí, só para a gente lembrar, a do Zé Disseu, teve a do Genuíno, teve a do Instituto Lula, em nenhuma dessas, nenhum COAF, aí. Vaquinha virtual para pagar PT gastos faz da vaquinha festa virtual da para posse. pagar gastos da festa da posse presidencial de Lula em Brasília. Cadê? Cadê o cofre para dizer, olha, Vaquinha de seu paga multa de quase 1 milhão. Vaquinha de Liceu paga multa de quase 1 milhão. Petistas fazem vaquinha para pagar... Sim, ele recebeu quanto? Ninguém sabe. Aí ele pagou. Desses aí, só a vaquinha do Bolsonaro, a sociedade brasileira tomou conhecimento. Aí ele tomou conhecimento que ele aplicou. Quando foi divulgado como uma coisa assim escandalosa. Aí tinha dentro da matéria, é possível que tenha sido por causa da vaquinha. O que você tem? É o único ex-presidente que está milionário, não por corrupção, mas pela doação dos seguidores. São os otários, são os abestados, tem muita gente querendo dizer isso. Pois não é que esses abestados estão dizendo agora que vão fazer uma campanha para aumentar para 22, que é o número, em vez de só 17 milhões, para ele tomar caldo de cana e comer pastel de carne? É algo que divide opiniões, né, ô Luciano Kleber? Porque ninguém entende por que ele tem que ficar enviando pix para um político, né? Não, é assim, a pessoa... se você enviar um pix para o Gabriel... Eu não faria um pix para político nenhum. Não, mas eu estou enviando para o Bolsonaro, não é para político. Eles gostam. Ninguém está ali enviando... Ninguém envia dinheiro, né? Envia um dinheiro para mim. Você só vai mandar porque se você gostar de mim. Eu fiz um programa e pedi pix. As pessoas mandaram pix. São abestados? O jornalista pode receber pix? Mas é diferente, né? No caso, não, o jornalista pode receber pix. E o político não pode? O pastor pode pedir e receber pix e o político não pode? Pedir pode. Agora, o pastor diz assim, se você não mandar, você vai para o inferno. Já o político abriu e deu quem quis doar e tem gente disposto a doar mais. Verdade. É isso. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa segunda-feira. Vamos agora para o nosso último bloco, falando que o irmão do ex-governador de Pernambuco, morto em um acidente aéreo no litoral do estado de São Paulo em 2014, quer reabrir o inquérito para apurar as causas da tragédia que mudou os rumos da eleição presidencial daquele ano. Antônio Campos disse na última terça que o irmão, Eduardo Campos, pode ter sido assassinado e que as investigações conduzidas pela Polícia Federal foram inconsistentes. Abre aspas. O Brasil precisa saber a causa do acidente, se teve conotação política e se existe a real possibilidade de Eduardo Campos ter sido assassinado. Fecha aspas. Está aí na sua tela você conferindo algumas imagens do local onde o avião caiu. Foi em Santos, no litoral paulista. E ele que era candidato à presidência da República no ano para as eleições de 2014. E aí, Luciano? Pronto, vamos inaugurar a hashtag. Quem mandou matar Eduardo Campos? Olha, eu acho complicado, porque depois de tanto tempo, assim, não é criar teorias conspiratórias. O irmão tem todo o direito de desconfiar. Sim. A pergunta que eu faço é assim, mas por que depois de tanto tempo? Porque na época houve muita, como sempre tem, né? O ministro Teori Zavascki, olha aquele negócio ali, o Ulisses Guimarães, né? Se for atrás, vai até o Castelo Branco, né? Esses desastres aéreos que a gente começa a criar teorias da conspiração.
O que é bom é que tem uma boa investigação. Se o irmão está dizendo se as investigações terminaram agora, eu não segui, não li exatamente a matéria, né? Foi agora que terminou, e quando terminou ele está inconformado, diz, não, olha, está inconsistente, nós temos que ir atrás. Ou já houve há muito tempo e ele, num belo dia, diz, olha, eu quero buscar, e de repente quer fazer uma campanha e até ter visibilidade, que realmente foi uma morte que consternou o país naquela época, né? Foi tão assim de impacto que catapultou a Marina, que era candidata a vice dele, Sim. E ela ficou muito bem na fita naquela época. Aí a Dilma teve que fazer forte campanha, fake news contra a Marina, porque ela estava numa curva ascendente e poderia derrotar. E o Eduardo Campos também vinha crescendo, não vinha na época? Vinha, mas assim, a morte que causou o impacto, né? Uhum. Eduardo não iria, estava ascendente, mas ele, como se tivesse atingido o teto, né? Agora, com a morte dele, não, aí ele teria se eleito. Viu? É isso. E na noite da última quarta-feira, a ministra Carmen Lúcia, do STF, deu uma palestra no seminário, abre aspas, Como Renasce a Democracia, fecha aspas, e disse que o regime não foi abalado com os ataques golpistas de 8 de janeiro. Abre aspas, vamos completar 200 dias do que chamamos de Dia da Infâmia. O 8 de janeiro, a democracia não foi abalada, o STF não foi abalado, destaca em evento no Sesc Pompeia, em São Paulo. Foi abalada a democracia? Não tinha como ser. É assim, tem uma música que falava da juventude transviada. Isso aqui é a senectude transviada. Os velhinhos do STF. Uma presunção sem limite. Um ego a toda prova. Aí se acha, nós salvamos a democracia. Ao contrário, você tem só se combate os males da democracia com mais democracia. E a dona Carmen Lúcia foi uma das que fez com que a nação se envergonhasse do judiciário. Quando ela permitiu a censura, ela disse isso, olha, a Constituição é muito clara, não permite a censura prévia. Mais além, digamos que tem na Constituição, mas há ali uns problemas de interpretação. Não, tem uma súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? Está tudo ali na Constituição. O doutor juiz Gabriel pode pensar de um jeito, a doutora juíza Gabriela Rochelle pensar de outro, mas quando tem uma súmula vinculante, lá, vinda do STF, aquilo é um farol. O senhor juiz Gabriel e a senhora juíza Rochelle tem que seguir. Então, há uma súmula vinculante dizendo não pode ter censura prévia. E a doutora Carmen disse, neste caso, só por mais uma semana, assim, nós vamos ser antidemocráticos. Nós vamos descumprir a lei, ela sabendo disso. Então, eles todos sabem que passaram por cima da Constituição, que estupraram a chamada Carta Magna para, na ideia deles, da presunção deles, salvar o país da derrocada democrática de uma ditadura. É como se houvesse uma ameaça de bárbaros contra a nossa cidadela. Eles vão deflorar as nossas donzelas. Então, nós vamos agora tirar a virgindade delas para evitar que eles as deflorem. Criam uma... desculpa se o negócio é meio... Não é tão né? Me perdoe se você sentiu, né? Não tem uma complexidade na argumentação, mas é para deixar claro. Você traz democracia com mais democracia. Você traz o império da lei seguindo as leis e não o contrário. Você não pode ferir a lei para dizer que está salvaguardando a Constituição. É o que se chama de oxímoro, é a contradição dentro de si mesmo. A atitude dela já é contraditória ao dizer que é contra a lei, mas eu vou seguir para ajudar a democracia. É muita presunção de achar. Aí vai achar, nós tivemos agora 2 tentativas de golpes. Aliás, uma tentativa na Rússia, aviões foram derrubados, exército, bala. Ali sim é uma tentativa de golpe para derrotar, para derrubar o governo. E tivemos no Níger, em que realmente se efetivou um grupo de soldados amotinados, armados, derrubaram o governo e com o apoio do exército. Aquilo era um exército de doidinhos que foram protestar inconformados com a atitude deles. Eles aqui, essa coisa do TSE e da justiça, o povo vendo que, olha, está indo só para um lado, é que foram para frente para protestar. E aí uns mais exaltados, uns aloprados, foram para cima e
provocaram bandalheira, vandalizaram, como os black blocs em outras manifestações também fizeram e eram até romantizados. Não, em defesa é a manifestação popular. Não havia ali, naquela manifestação de 8, nenhum risco à democracia, nenhuma tomada de poder. Não tinha gente nem com a faca na mão, nem com a baladeira. Eram uns aloprados e instigados também por alguns. Jamais houve ameaça de rompimento democrático ali. Aí vem a presunção. Nós, é como se dissesse, nós do STF é que fizemos a democracia renascer no Brasil. Ridículo. É isso. E agora vamos conferir quais são os principais pontos da reforma tributária que será analisada pelo Senado no segundo semestre desse ano. A principal mudança será a extinção de 5 tributos. 3 deles são federais: PIS, COFINS e o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Eles serão substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, arrecadada pela União. Os outros 2 impostos, ICMS, administrado pelos estados, e o Imposto sobre Serviços, ISS, arrecadado pelos municípios, vão ser substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS, junto com a CBS, vão compor o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. As decisões sobre a distribuição da arrecadação para estados e municípios serão tomadas por um Conselho Federativo, sem a participação do governo federal. Os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços, e não mais nos estados de origem. A União vai definir a alíquota da CBS e os estados e municípios do IBS. Governos estaduais e prefeituras cobrarão uma alíquota única. Os produtos da Cesta Básica Nacional ficarão isentos de tributos. É o caso, por exemplo, do arroz e feijão. Outros produtos e serviços só pagarão 40% das alíquotas, ou seja, um desconto de 60%. Entre eles estão o transporte coletivo, medicamentos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência e insumos agropecuários. Cigarros e bebidas pagarão mais, mas a nova alíquota ainda vai ser definida por meio de um projeto de lei. Veículos aquáticos e aéreos como jatos, helicópteros, iates e jet skis passarão a pagar o imposto, com algumas exceções, entre elas o transporte público aquaviário. A transição para o novo modelo vai ser gradual, entre 2026 e 2032. 2027, PIS e COFINS serão extintos e o IPI terá alíquota zero, à exceção dos produtos que concorrem com os fabricados na Zona Franca de Manaus. 2029, início da extinção do ICMS e do ISS. 2033, impostos atuais extintos. Alguns benefícios tributários serão mantidos. É o caso da Zona Franca de Manaus, do Simples Nacional e da imunidade tributária para livros. As heranças e doações serão taxadas de forma progressiva. Quanto maior o valor, maior o imposto. Serão criados ainda 2 fundos, o de compensação de benefícios fiscais, já concedidos pelos estados até 2032, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para reduzir desigualdades regionais e sociais. Os 2 receberão recursos da União. Isso aí, Luciano. Cléber, a gente já está terminando, mas dá para dar uma pincelada rapidamente, rápida. Assim, o problema, tudo aí está bonitinho, né? Bem organizado, ok. O problema é quando eles criaram um fundo, porque tudo vai ficar agora, pega esses impostos, que eram vários, coloca num aqui e vai criar um fundo. Então, o Estado e o município, estados e municípios terão menos autonomia na gerência, vão depender desse fundo e podem ficar dependentes, né? Vai ser o inverso do Paulo Guedes, né? Mais Brasília e menos Brasil. A sorte, assim, isso aí foi definido lá na Câmara dos Deputados. Nós temos 2 casas no Congresso. A Câmara dos Deputados representa o povo, então ele tem a proporcionalidade da população. Aí tem estados que não pode ter menos, né? Tem uma regrinha lá, né? Tem um piso, e no estado maior, que é São Paulo, tem 70 deputados, tem um teto. É para ter mais, mas tem um teto para não ficar tão desproporcional. Já no Senado, é a representação dos estados. Então, cada estado tem 3 e acabou-se. O menor estado tem 3, o maior tem 3. Então, ali, o Nordeste pode se beneficiar. Por quê? O Nordeste tem 9 estados. Então, teve 27 senadores, 27 votos.
Se reunir com o Norte, que são mais 5, né? 9 e 5, você tem 14 vezes 3, você tem bastante, você tem um poder se trabalhar conjuntamente. Porque senão, de novo, Sul e Sudeste vão comandar com o seu poder político. Sim, principalmente São Paulo, né? Que é bem populosa, né? É um país, né? São Paulo é um país. É isso, nós vamos ter que... nosso horário está extrapolando. Considerações finais. A reforma tributária a gente continua, na próxima segunda-feira, a gente continua falando sobre a reforma tributária. Muito bom estar com você, Rochelle. Parabéns mais uma vez. Você estava lindíssimo, né? Caiu na gandaia na sexta-feira, né? Faz bem, é merecedora, né? Está iniciando a sua profissão, vai cada vez mais méritos, né? No seu trabalho, na sua carreira. Obrigado também ao Gabriel de volta, né? O Gabriel também é assim, né? Acho que ele estava com o que, Gabriel? Porque ele estava... Um acontecimento familiar. Ah, tá. Pensei que fosse até doença, né? Quando ela falou, não, Gabriel não pode, né? Vai pra frente, né? É isso. O Da Hora dessa segunda vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Fique agora com o programa do Ferreira Aragão, depois Esporte União. E amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.